Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Estevão Silva, estou aqui em mais uma das nossas quarta-feiras e hoje, nesse mês especial, que é o mês da mulher, e nós estamos recebendo duas convidadas muito especiais. Uma delas é a Marcele. A Marcele é jornalista e estará com a gente aqui falando um pouquinho da sua experiência, de suas vivências, e a outra é a consultora Érica Gonçalves. E nós vamos dar boa noite para ela e eu vou colocá-las aqui. Érica, boa noite, tudo bem? Boa noite, Estevam. Boa noite a todos, a todes. É um prazer, obrigada pelo convite. Boa noite, Marcelo, também. Boa Boa noite, noite, Marcele, tudo bem? Bem, tudo como eu sempre ótimo. faço, eu não fiz a apresentação de vocês, então vou deixar que vocês façam suas apresentações e depois a gente continua no bate-papo. Primeiro a Érica que está aqui e depois a Marcele. Fique à vontade, Érica. Bem, sou Érica Gonçalves, né? Eu sou cofundadora e sócia da Papo Consult. A Papo Consult é uma consultoria de negócios voltada para empreendedores negros e empresas de impacto social. A gente tem duas frentes aí de trabalho, né? Uma frente que é contabilidade, finanças, auditoria, e uma outra frente da qual eu lidero, que é de gestão de pessoas e diversidade. Sou psicóloga, trabalhei por muitos anos em grandes multinacionais, sou uma especialista em gestão de pessoas, e vai ser um prazer compartilhar aqui minha experiência com vocês e meu olhar, né, como uma mulher negra nesse tema tão importante. Bacana, bacana, muito bem. Agora, Marcele, seja bem-vindo. Boa noite, Marcele. Boa noite, Estevam. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui batendo papo com vocês e compartilhando as minhas experiências. Sou jornalista há mais de 10 anos com passagem no rádio, mídia digital, assessoria de comunicação. Sou mestrando em comunicação e tenho atuação agora em comunicação interna, né, de instituição científica aqui no Brasil. E hoje a gente veio aqui compartilhar um pouquinho das dificuldades e dos prazeres das nossas atuações no mercado de trabalho, falar também um pouco especificamente sobre a rede de jornalistas pela diversidade, jornalistas pretos. Também para vocês, nós estamos elaborando uma plataforma, nós estamos com várias frentes para poder trazer essa vertente de uma comunicação mais inclusiva, né, repensar a comunicação atual no momento em que todos os espaços, né, não só para os profissionais de comunicação negros, como os vários profissionais que atuam dentro do jornalismo atualmente, estão escassos como não só como atuação, como também, né, sendo silenciados, né? A gente tem aí várias situações envolvendo a atuação dos jornalistas hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse cenário para vocês e explicar um pouco sobre a nossa rede, né? São mais de 100 jornalistas negros e agora vamos abrir também para jornalistas que se identificam com a pauta da diversidade, e estamos também buscando, através de parcerias com empresas, apoios, para que a gente desenvolva projetos, e um deles é um projeto de representatividade com as crianças de áreas periféricas, e levando realmente jornalistas que estão atuando no mercado no momento, que não são apenas aqueles jornalistas que estão na TV, né, que a gente vê, que é a Maju, que é a Glória, que são pouquíssimos, né? Para se ter noção, o último balanço da Federação Nacional de Jornalistas, o último balanço indicou que o número de jornalistas é menos da metade do número de negros, número de jornalistas negros, né? No Brasil, é menos da metade do número de negros. No país, nós somos 56% da população, então, para você ter noção, né? Então, é todo esse cenário que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês hoje.
O Estevão, enquanto o Estevão está um pouquinho com problemas técnicos, vou aproveitar e falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto de jornalistas pretos para vocês, profissionais que estejam atuando na área, jovens interessados em começar a atuar na comunicação, pessoas interessadas em agregar na pauta do jornalismo social, jornalismo diverso, podem estar abraçando o projeto, né? Nós temos o Instagram, nós temos LinkedIn, nós temos Facebook, nós estamos preparando uma plataforma específica com vagas de comunicação em todos os segmentos da comunicação. Então, estamos abertos para todo mundo que queira falar um pouco mais sobre esses novos caminhos da comunicação, em um momento propício para se repensar realmente novas estratégias de se fazer jornalismo no Brasil. Vou esperar um pouquinho o Estevão, que já está voltando com probleminhas técnicos. Olá, eu caí, mas eu voltei. Espero que agora seja. Não sei se as nossas convidadas ainda estão aí. Érica, com vocês. Oi, Estevão. A Érica sinalizou que não está só me ouviu e não me viu na câmera. Você me vê? Não, eu não estou te vendo. Eu acabei de falar que eu tive um problema, que a minha energia caiu aqui, mas voltei. Não estou te vendo. Érica, me vê? Não, também não. Então, vou sair e vou voltar de novo. Tudo bem. Nesse período, então, nós vamos conversando com a Érica. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Estevão? Bem, enquanto a Marcele volta, retorna, acho que ela já está retornando aqui, ela nem chegou a fazer, agora sim, ótimo, Agora Marcele. Sim. Gente, eu acabei falando um pouquinho aqui enquanto o Estevão reiniciava, mas infelizmente minha imagem não estava aparecendo, então uma boa noite novamente, agora sim com a imagem, né? Então, por favor, eu não sei se te ouviram, já você apresente, continua naquela sua apresentação. Eu estava explicando um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, né, sobre a Rede de Jornalistas pela Diversidade, Jornalistas Pretos, começou em 2018, através da necessidade de se conversar
esses novos caminhos de jornalismo atual, né? E sobre também, por experiência das redações, dos locais que eu já tinha passado, de ser a única pessoa dentro daquele local, né? Então, conversando com outros amigos também, jornalistas, todos já tinham passado pela mesma experiência, de ser o único negro dentro do local que estava atuando, quando estava atuando, né? É uma vaga, é uma espécie de cota, praticamente. E isso a gente vê muito bem na televisão, fica bem claro quando tem um em um jornal, não tem outro, tem um em cada emissora. Então, assim, então partiu desse princípio, dessa percepção, na verdade, e aí surgiu essa questão de unificar, da gente debater por que isso tem acontecido, por que isso acontece, né? A gente sabe que todas essas profissões têm suas particularidades, mas por que dentro da comunicação ainda é um local pouco explorado, né? Eu lembro que quando eu comecei a pensar em estudar jornalismo, meus pais falavam: não, imagina, vai fazer outra coisa, porque é uma coisa muito distante, né? Sempre foi muito visto como algo elitizado, algo realmente que não, a comunicação não pertencia ao nosso povo, sabe? Era muito distante, só tinha uma referência, Glória Maria, né? Pouquíssimas referências. Então, assim, eu lembro disso. Então, e isso eu já estou formada há mais de 10 anos, e o cenário é praticamente o mesmo, né? Quando pouca representatividade, né? Poucos espaços, né? A experiência de vida dentro da minha experiência profissional mostrou que realmente a gente disputa a vaga, né? Quando tem um em um lugar, tem um em outro, um em cada um. Então, assim, nós nos unimos e, através desse grupo, né, nós começamos a conversar e ter uma elaboração de network também, que é importante, né? Todo mundo se ajudar, todo mundo conversar. Falar também sobre comunicação alternativa. Chamam de comunicação alternativa, eu chamo, na verdade, de mídia independente, que é uma mídia que tem feito um trabalho muito sério, né? São os veículos de comunicação desses profissionais que muitos que não têm espaço, como eu já falei, no mercado de trabalho tradicional, acabam optando, né, por empreender e criam suas mídias independentes com o mesmo profissionalismo das outras mídias, trazendo informação. Então, assim, começamos a conversar sobre isso, e a partir dali surgiu a Rede de Jornalistas pela Diversidade, né? Agora nós estamos em outro momento, e cada vez mais vem se agravando o trabalho, se agravando cada vez mais o trabalho do jornalismo, justamente pela política que nós estamos, que o Brasil está vivendo hoje, né? Por tudo que tem acontecido, toda a dificuldade, né, que tem sido imposta justamente pelo governo, enfim. E surgiu realmente uma necessidade da gente se organizar de uma maneira melhor. Então, nós estamos fazendo um registro como uma ONG, né? Até para que a gente consiga também pleitar junto à Câmara, enfim, e órgãos, projetos, e cobrar realmente ações efetivas, né, de comunicação, de verbas, enfim, para a comunicação independente, que em sua maioria, como eu já falei aqui, até reforço, tocada por profissionais negros que, por conta da falta de possibilidade, acabam realmente prendendo e criando seus veículos, muitos deles veículos regionais, de localidades específicas que a mídia tradicional não atua, às vezes não alcança e não entende, né, a dinâmica daquela localidade. Então, aquele jornalista que está ali dentro, ele consegue entender e passar informação para aquela localidade, assim como também passar informação para a sociedade do que acontece lá dentro. Então, assim, valorizar esse trabalho. Então, a gente tem feito esse movimento, né?
de atuação de ONG para buscar essa valorização, também buscar espaço profissional. Então, a gente tem conversado com empresas que se identificam, né, dizem se identificar com essa pauta de diversidade, se de fato realmente há uma identificação, né, que eles apoiem também o jornalismo, o profissional de comunicação dentro das empresas, porque a comunicação é a voz da empresa, né? Realmente o que a empresa fala. Então, assim, muitas dessas empresas falam que apoiam as pautas de diversidade e não tem um comunicador lá que realmente fale diretamente com a população negra, com a população indígena. Então, isso acaba dificultando, né? Então, passa muito da perspectiva do que eles acham que a gente quer, do que eles acham que a gente precisa, né? Então, assim, levar esse olhar nosso para lá também dentro da comunicação, né? E discutir realmente nesse momento que a democracia está em xeque, que o trabalho, a liberdade, assim por dizer, está realmente em xeque. Hoje você não pode usar as mídias sociais de maneira livre, né? Dependendo do que você for citar e quem você for citar, e dependendo do cargo. Né? Até uma pergunta jornalística pode se tornar um problema sério, motivo de demissão. Tivemos há pouco tempo um colega demitido no Acre, justamente por ter feito uma pergunta para o presidente da República. Então, assim, é necessário realmente se organizar e pensar, por um certo lado, para a gente dessa prerrogativa de repensar os caminhos da comunicação, de quem está produzindo a informação hoje em dia, né? Então, é importante, a história de quem escreve histórias também importa, né? Se essa pessoa que está escrevendo, se essa pessoa que está ali na redação, se ela realmente entende as particularidades para quem ela está escrevendo, da população no geral, essa pessoa é ela quem pega o BRT, ela entende dessa vivência, ela entende da questão que acontece muito em uma das matérias, se é um negro preso, ele é bandido, se é um branco, ele é suspeito. Então, assim, parte muito da prerrogativa de quem está escrevendo a matéria. Então assim, algumas questões que realmente são por conta da falta de diversidade de olhares dentro da comunicação, né? E quando chamam, quando tem um negro, é um negro escrevendo assim, para uma redação sabe, 1% dentro uma questão de 100%. E a comunicação é o que eu falo, Estevam, a comunicação é o que muda, move realmente o mundo, não é uma coisa só, uma utopia. A gente vê agora mais recentemente essa mudança toda política que aconteceu, de extrema-direita em boa parte do mundo, ocorreu inicialmente por uma mudança de postura da comunicação. Né? A questão das fake news, né? Então, toda essa mudança estabeleceu uma brecha, uma relação para que essa nova política que tem aqui no Brasil, que tem várias partes do mundo e que esperamos que em breve seja uma política que caia, que não exista mais, né? Que é de extrema-direita atualmente, foi estabelecida a partir dessa mudança da postura de comunicação, né? Você não ter mais confiança no jornalista, né? Nas instituições científicas são desacreditadas, os veículos de comunicação, quer dizer, as grandes instituições não têm mais credibilidade, então essa queda de credibilidade, as fake news, tudo isso foi podemos dizer assim, uma preparação para o que aconteceu depois. Né? Então, assim, for olhar historicamente como a comunicação precede essas grandes mudanças no mundo, você vai ver o quanto a comunicação é importante. Então, a gente discute sobre isso lá e pede aí, eu deixo o apelo, quem quiser, quem se interessar mais, né? Jovens também, vocês podem, né? Vocês devem, se vocês tiverem interesse, é óbvio, né? Não achem que é algo distante, eu estou aqui, eu atuo,
tem alguns colegas também atuando, temos muitos. A gente não tem tanta representatividade assim, mas temos. E nós temos lá nas redes sociais, temos @jornalistas pretos Brasil, Facebook, LinkedIn também. Sim, sim. Muito interessante, muito interessante. Uma pergunta aqui, eu não sei como é que está a questão de tempo, mas como que você se achegou? Como que foi a escolha pelo jornalismo? Então, Estevão, eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre escrevi muito e eu achava que, de repente, o jornalismo, por eu gostar de escrever, contar histórias e me interessar pela história das outras pessoas, achei que o jornalismo poderia ser um caminho interessante para mim. Só que, como eu até falei um pouquinho antes, né, na época, mais de 10 anos, já tem uns 20 anos, é, ainda né, eu acho que para muitas pessoas, muito distante. Você falar assim, eu quero ser um jornalista. Quem é você para querer ser um jornalista? Sua família não é rica, você é negra. Tipo, quem você conhece que é jornalista? Negro igual você, pobre? Ninguém. Realmente eu não conhecia ninguém. Meus pais falaram, não, você tem que ir para uma coisa que dê para pagar as contas, né? Até hoje, na verdade, eu vou falar que eles ficam muito preocupados. Eu trabalho em uma empresa, né? Tem 2 trabalhos, tem coletivo, tem aí o mestrado, outras coisas, mas eles ficam preocupados até hoje, entendeu? Porque realmente não é subverter, né? Não era para você estar ali, não é teu espaço. Então eu fiz para pedagogia, passei, escondi da minha mãe, que tinha sido aprovada, e esperei passar a etapa de inscrição, não sei o quê. E aí depois eu falei, olha, eu passei, mas eu perdi a prova, vou fazer jornalismo mesmo, mas pode deixar que eu me resolva, vou pagar, pode deixar que eu pague. E é porque eu tinha sido aprovada para pública, para fazer o pedagogia, e optei pelo jornalismo e tem bancado até hoje, né, a minha escolha. E eu acho que essa iniciativa é muito do que eu quero para o futuro, né? Não gostaria que fosse algo distante, né? Precisa tanto do nosso envolvimento, né? De quem gosta, que as pessoas se sintam também sintam que o jornalismo é um lugar possível, sabe? E foi algo que eu não senti lá atrás. Sim, sim. Nós estamos aqui também com a Érica. Ô, Érica, conte um pouquinho sobre como que foi para você chegar até ser uma consultora, como que você decidiu em ser uma consultora, como que foi essa trajetória para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e com certeza se espelham em você. Legal, legal, Marcele, parabéns, viu, pela trajetória, pelo desbravar, né? Porque não é fácil mesmo. Tem algumas áreas do conhecimento, assim, que de fato a gente desbrava, né, para conseguir ocupar. Eu sou psicóloga, né, Estevão? E daí eu vou contar um pouco dessa trajetória, porque acho que muitas pessoas também, ou muitos jovens, provavelmente estão no mesmo. Eu passei por esse caminho já. Eu sou formada inicialmente como técnica em secretariado, numa escola ETEC. E eu, né, atuando como estagiária, e depois fui atuar dentro de um call center. Então, passei, obviamente, antes por loja, trabalhei em C&A, balconista, enfim. E fui trabalhar, por fim, em BPO, né, num call center, que deve ser a realidade de muitos jovens negros, né, porque é a parte operacional que é onde a gente acaba ocupando, né. E daí, nessa atividade, né, trabalhando no call center, eu fiquei muito incomodada de como esse ambiente era muito perverso, de como esse ambiente tratava as pessoas realmente como números. E daí eu fui pesquisar, porque eu estava na fase da faculdade, né, de buscar aí um curso da graduação, e eu queria saber como que eu podia ajudar aquelas pessoas a viverem, né, estarem num trabalho melhor. Na época eu fazia o Núcleo de Consciência Negra da USP, né, que não sei se todo mundo conhece, mas foi a minha base, minha formação, foi super importante para que eu conseguisse sobreviver no mundo corporativo.
E daí, pesquisando, eu vi psicologia, né? Entendi que a psicologia, a psicóloga organizacional poderia ajudar, né, esse ambiente, tornar esse ambiente mais saudável. E daí entrei na faculdade, né, passei muito bem, né, no processo seletivo, né, no vestibular da faculdade, consegui uma bolsa numa faculdade muito boa em psicologia e comecei a atuar dentro das áreas em psicologia. E daí a Marcele conta um pouco da história do jornalismo e RH, especialmente, tem um pouco disso também. É uma área muito elitizada dentro das corporações. Então, quando eu comecei, só existiam pessoas brancas, né, loiras, com um estereótipo muito bem definido. E eu queria entrar, eu queria trabalhar com cultura, eu queria trabalhar com desenvolvimento organizacional, só que eu não conseguia passar nos processos seletivos, eu não conseguia passar numa vaga de estágio para RH, para atuar no RH. E daí a porta de entrada que eu encontrei foi a administração de pessoal. Então, eu estudei, fiz um curso de administração de pessoal e fui trabalhar com DP, né? O vulgo DP, né? Fazia folha de pagamento, admissão, era péssima nisso, mas atuei para que era mais próximo de eu entrar no RH mesmo, né? A gente fala do filé mignon do RH, né? E daí, de administração de pessoal, eu fui para a seleção, que fui para treinamento, que fui para desenvolvimento, que hoje eu posso me considerar uma especialista em, né, em cultura organizacional, em gestão de pessoas. Então, eu passei por todas as áreas. E daí, a gente sempre acredita na meritocracia, né? A gente cai nessa cilada de acreditar na meritocracia, dentro das empresas, como eu era apaixonada pelo que eu fazia, então sempre estava autodidata, estudando, mesmo com todas as dificuldades que uma mulher negra enfrenta nesse ambiente, eles sempre falavam para mim, Érica, você é muito boa, mas falta alguma coisa, e daí eu ia atrás desse falta alguma coisa. Daí quando eu percebi que tudo que eu fizesse não seria suficiente, né, para ocupar cadeiras maiores dentro da organização, eu decidi sair e decidi criar a minha empresa junto com o meu sócio, né, que é a Papo. Então, a Papo, a gente está há 3 anos, né, na atividade, com o intuito, né, de ajudar empresas negras a crescerem, a conquistarem suas riquezas, e empresas de impacto social também, que faz sentido com o que a gente acredita nesse olhar, né, mas essa relação ganha-ganha das relações, de um ambiente saudável para as pessoas trabalharem e crescendo, né, e gerando riqueza. Então, hoje eu sou, né, Papo, com muito orgulho, a gente tem uma equipe majoritariamente negra, e a gente desenvolve esses trabalhos dentro das organizações, que era o sonho lá de trás, né, de 20 anos atrás, que era trazer esse ambiente mais saudável para as empresas. Então, é um pouquinho dessa trajetória. E olhando para os recursos humanos, até hoje a gente enfrenta isso, né? Assim, tem pouquíssimas mulheres negras atuando em RH. Sempre é o mesmo estereótipo, né? Sempre é o mesmo estereótipo de mulheres brancas, loiras, que atuam dentro de recursos humanos. E eu já ouvi frases, por exemplo, de que eu era muito preta, né? Eu era muito escura para liderar uma área de RH, ou a minha interação com, sei lá, com RH, Latam, por exemplo, não seria bem vista. Então, Nossa, algumas, que a minha aparência era muito agressiva, né? Que as pessoas tinham medo de mim. Então eu ouvi muitas coisas na justificativa racismo. de não ocupar os lugares que eu deveria ocupar. Então mulheres negras passam por isso, né? Mulheres retintas passam por isso, muitas. E essa é um pouco da história, assim, tem muita história para contar nesse sentido, né, das humilhações que a gente sofre dentro das organizações, assim como a Marcela, de tentar aí ocupar esses espaços que não querem deixar a gente ocupar, né? Nossa, que absurdo que a sua imagem é agressiva. Enfim, é É? racismo, né? Isso é racismo puro e simples. Deixa eu Sim. só fazer uma pausa. Eu não sei se a Marcele está aqui com a gente. Estou aqui sim, Marcele. Ah, estou tá aqui ótimo, sim. Marcele. A Marcele, ela infelizmente tem um compromisso e nós acabamos atrasando um pouquinho. E, Marcele, uma das perguntas que te mandaram aqui, antes de você nos deixar, mas uma das perguntas que já mandaram perguntaram como que está o jornalismo feminino no Brasil atual, qual que é a porcentagem, se tem uma porcentagem.
Uma pergunta aqui do Jorge, ele é de Brasília. Oi, Jorge. Olha, eu não lembro dados de cabeça. Se você quiser entrar nas nossas redes, a gente coloca lá, enfim. Eu não lembro dados de cabeça, mas é uma. Você vê pelo que nós temos atualmente, né? Realmente a representatividade feminina é muito baixa. A Érica bem disse também em algumas outras profissões, mas dentro do jornalismo é muito pequena, né? Contudo, quero ressaltar que não só representatividade negra, da mulher negra, não, tá? Do homem negro também, dentro do jornalismo, né? Atual, pelo que vocês podem acompanhar, o que a gente vê, que você conhece, só você olhar para os lados, realmente é menos da metade da população. Nós somos mais da metade da população brasileira, então, assim, é uma porcentagem muito baixa, né? E lembrando que dentro da área da comunicação a comunicação é uma área enorme, em vários setores de atuação, né? Não só redação, tem comunicação interna, tem mídias, tem vídeo, tem um monte de coisa. Então, assim, é uma área muito grande para pouca atuação nossa. Então, assim, realmente é algo preocupante. Preocupante, mas que a gente tenta mudar aí o cenário, porque isso vai impactar diretamente na produção do jornalismo atual, volto a falar, nessa forma de repensar os novos caminhos, né, diante de tudo que tem acontecido. É um momento que nós estamos passando ruim, mas é bom, porque a gente reflete, né? Será que nós estamos no caminho certo? Né? E começa a repensar esses processos de comunicação. Marcele, enfim, nesse pouco tempo, mas nós só temos a te agradecer por participar com a gente aqui, e eu quero te deixar à vontade para falar as suas redes sociais. Nós iremos continuar aqui, mas para você que tem um compromisso, fique à vontade para passar suas redes sociais. De repente o Jorge e outras pessoas que quiserem te procurar, conhecer seu trabalho, fiquem à vontade, e aí eu peço para você passar suas redes. Gente, eu vou deixar aqui as redes do nosso... A sua imagem não está aparecendo, me desculpa, mas continue. Está sem imagem para mim. Deve ter sido, não sei. Mas assim, @jornalistas pretos Brasil no Facebook, @jornalistas pretos no Instagram, e estamos no LinkedIn também, com o mesmo nome. Então, procura a gente lá. Minha rede é Marcele Chagas 7. E é isso, pessoal. Deixo aí essa reflexão para vocês. É um tema muito complicado de se elaborar assim, em pouco tempo. Teremos mais oportunidades, então acompanhe a gente, continue acompanhando aqui o Clã. Em breve vamos bater um papo. Érica, muito prazer te conhecer, seu trabalho é lindo, e precisar contar com a gente. Estevão, novamente, muito obrigada pelo convite. Por nada, a gente que agradece. Tem aqui também, boa noite, Elci Antônio da Costa, boa noite a todos e todas. Então, boa noite, Marcele, até a próxima, esperamos recebê-la aqui novamente. E continuando aqui com a nossa querida Érica, você havia dito que você também passa pela psicologia, né? Você continua nessa área ou está apenas como consultora? Eu sou psicóloga organizacional, né? Então, assim, eu só tenho uma formação em coach também, então eu faço trabalho com as lideranças, faço trabalho com as equipes e faço uma análise clínica mesmo, né, da estrutura, né, da organização como um todo. Eu não faço atendimento clínico, no sentido, né, de um atendimento individual, né, não tenho essa formação, mas também nunca foi o meu objetivo, eu sempre quis trabalhar realmente com gestão de pessoas, com a organização no modo geral, né. Então, eu não faço clínica. Entendi, bacana. E o seu desafio? Como que você vê o seu desafio nessa questão de fazer consultorias, né? Que justamente
me corrija se estiver errado, mas a consultoria ela vai justamente indicar o melhor caminho, né? E sendo uma mulher, sendo negra, como que os próprios clientes têm visto isso, têm te recebido? A gente tem a sorte, eu falo que é sorte mesmo, de atender empreendedores negros, né? Ou empresas de impacto social. Então, eu posso dizer que 70% dos nossos clientes são mulheres negras, né? Que estão na luta aí para manter seus negócios vivos, né? Que é uma dificuldade, né? Uma mulher negra liderando o negócio é muito difícil, né? Tem uma questão de acesso ao crédito, né? Que se os negros, como modo geral, né, a gente não consegue crédito, imagine, né, uma mulher negra também liderando enfim. Então, tem essas dificuldades. Então, tem uma empatia muito de cara. Então, quando eu chego, né, nessas conversas, né, há uma empatia, eu sei da dificuldade de empreender, eu empreendo também na minha empresa. Então, isso traz uma proximidade, a gente sabe exatamente quais são os desafios e sabe quais são as dificuldades. Tem uma questão importante, né, que o atendimento que a gente faz, ele é consultivo, e a ideia é que a gente seja uma extensão da empresa desses empreendedores, né, dessas empresas. Então, a sensação que os clientes têm é que nós somos o RH deles, eles têm uma RH mesmo que podem contar, e tem uma área financeira, uma área contábil, uma área de auditoria que eles podem contar de fato, né? Então, acho que é uma história um pouco, Estevão, da gente se importar mesmo, sabe? Meu pai, na verdade, a minha mãe e o pai do meu sócio, eles já tiveram negócios, né? Como muitos empreendedores, a gente fala que empreendedorismo veio agora, mas nós, negros, empreendemos há muito tempo, né? Não tinha esse glamour todo que tem agora, mas a gente sobreviveu assim, né? Então, minha mãe tinha um negócio, o pai do meu sócio tinha um negócio, e que por falta de suporte, né, de cuidado, eles não tiveram, né, as pessoas certas, essa rede de apoio para ajudar que esses negócios sobrevivessem. Ou seja, eles iam em uma contabilidade qualquer, né, uma empresa qualquer, uma consultoria qualquer, que lidera pessoas brancas, que estavam mais afim de olhar o salário dele, né, o honorário ali pago mensalmente, né? E quando você atende, você tem uma empresa e a consultoria que te atende são pessoas negras que sabem da dificuldade de empreender, eu acho que tem essa sensação de, cara, eles sabem que eu preciso, eles vão cuidar do meu negócio como se fosse deles. E é isso que a gente faz. A gente quer que nosso povo cresça, que enriqueça, que gere empregos e que as futuras gerações tenham uma vida melhor do que a gente tem agora. Então, esse o nosso objetivo, é isso para isso que a gente trabalha. Entendi. Érica, aqui, né, é um bate-papo, é super à vontade, e a ideia é justamente esse, que seja um bate-papo, uma troca, na verdade. Eu até tenho umas perguntas aqui, mas agora com essa sua última fala, você me lembrou uma questão que eu sempre toco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas se você, de repente, não tiver uma opinião formada ou não quiser, fique à vontade também. Que é o seguinte... Eu, particularmente, percebo muito que as famílias brancas, de modo geral, sempre assim, o pai é pizzaiolo, o filho também o pai tem uma empresa, o filho também continua naquele ramo, e eu percebo que os negros não aproveitam isso, né? Eu sempre digo, hoje eu tenho essa visão, que o meu pai ele é mecânico. Eu falo, eu teria muito mais facilidade se eu continuasse a oficina do meu pai. E eu falei, olha, eu estou começando do zero, num outro espaço, sendo que eu poderia aproveitar um espaço que eu já tinha. Né? E eu acho que a gente, às vezes, fica sempre começando do zero. Aí o meu filho vai querer começar uma outra profissão do zero e nunca, às vezes, chega por conta disso. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que tem dois pontos, Estevão. Eu concordo com você, concordo mesmo. Mas eu acho que tem dois pontos que a gente pode olhar essa questão. Acho que um primeiro ponto é que a sociedade não nos ensina a empreender. Né? Então, assim, para a população do modo geral, que somos nós negros, a gente parece que o único caminho do sucesso é entrar numa faculdade. Então, a nossa cabeça, a gente não tem uma cabeça de empreender, de ter aquele negócio não por subsistência, mas sim para que a gente consiga ganhar dinheiro, enriquecer, ser rico. É isso, né?
Isso está um pouco distante, né, dos nossos sonhos, né? Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é igual você falou. Então, o meu pai tem uma mecânica para poder dar continuidade. Para você dar continuidade, você precisa de investimento. Você não quer ter, né, os mesmos rendimentos que o seu pai, você quer ganhar mais que o seu pai. Mas aonde você vai buscar esse investimento? A gente atende alguns clientes e tem contato, né, com empresas, né, lideradas por pessoas brancas de famílias brancas. E o que a gente percebe? Que esse empreendedor branco, ele tem uma ideia, né, uma ideia, como a gente também pode ter uma ideia, mas ele tem investimento. Ele vai no banco, ele consegue um investimento, ou o pai dele dá uma grana para ele investir no negócio, ou dar continuidade ao negócio, ou ele tem um tio, ele tem um sobrinho, ele tem alguém que vai financiar esse sonho para ele. E daí, naturalmente, né, essa riqueza continua na família, né? Essa troca continua na família. É o que a gente não tem. Então, a gente não tem esses dois pontos. A gente não consegue olhar um negócio que, às vezes, pode ser uma mecânica pequena e que a gente pode ganhar muito dinheiro com isso, só que a gente, para onde, como que a gente vai investir nisso? Como que a gente vai conseguir dinheiro para aumentar esse negócio, para ter um conhecimento para que a gente expanda? E um outro ponto que a gente sempre acha que o mecânico não é legal, o pedreiro não é legal. A gente acha que um caminho de faculdade é melhor. Pode até ser para alguns, mas isso não é regra, né? Eu posso começar como pedreiro, mas eu posso ser um empreiteiro. Sim, Né? sim. Então, essa possibilidade de querer mais da profissão, né? Exato. Eu, particularmente, e é bom te ouvir, mas eu sempre vejo, você fala, puxa, você podia continuar, e hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo, puxa, eu devia ter continuado, que, né, teria, eu já, aquela coisa que a branquitude, que a branquitude adora falar, olha, que o meu avô, que o meu pai fazia isso, e usa aquilo como legado, né, só porque o pai dele era pizzaiolo, ele já acha que a família dele é totalmente pizzaiolos. E não é necessariamente ou de médicos, né? Ou de não, porque o meu pai era médico, então eu nasci para ser médico. E não é. Mas eles aproveitam isso, eles sempre aproveitam. E às vezes eu percebo que nós temos essa dificuldade. Mas eu acho que também tem uma questão importante nessa história. Por exemplo, um mecânico, ele tem uma remuneração menor que um pizzaiolo. Sim. Nós sempre estamos nas posições que ganham menos. Então, as próximas gerações não querem continuar, né, aquele legado, né, assim, qual é o legado que eu tenho de um pai ser pedreiro? A gente tem esse preconceito, a gente não olha aquilo como se fosse... a gente não olha como se... Não é que a gente não olha, né, a culpa não é nossa, é dessa estrutura racista que a gente vive, né, desses valores que foram embutidos, né, que a gente acreditou em algum momento e acredita ainda em algumas situações, né. Então, romper isso, né, esse mudar esse mindset é muito difícil, né? Tem que ter essa história do sonho e da possibilidade de você ter mais. E tem uma coisa importante: o nosso empreendimento, a gente empreende até então o mecânico, a cozinheira, né? A gente empreende para sobreviver, a gente não empreende como um negócio. A gente não empreende para a gente ganhar dinheiro. E isso eu acho que é um paradigma que a gente precisa quebrar. Na Papo, eu quero ser rica na Papo. Eu quero ser uma Ernest Young preta. Então a gente tem uma perspectiva de querer ganhar dinheiro e essa rede que a gente está criando, que todo mundo cresça junto. Então muda um pouco a perspectiva. Eu não estou empreendendo porque eu não tenho um emprego. Eu estou empreendendo porque eu quero ficar rica. Eu acho que e essa mudança de pensamento ela é importantíssima para que você consiga dar passos maiores. Não, interessantíssimo, ótimo essa sua visão global, assim, e ter essa visão de ganhar dinheiro, e para nós, principalmente que o dinheiro é colocado, para nós não, né, a religião também nos coloca com o dinheiro como algo ruim, né, algo que a gente deve estar longe e tal, e sendo que não, né, e vocês trabalham isso, você nota essa dificuldade, aliás, conte, né, a sua experiência na dificuldade da população negra com o dinheiro. Ou não. Puxa, não, tem muita dificuldade, né? Porque nunca sobra, né, Estevão? A gente não tem uma relação com o dinheiro de guardar, de poupar. A gente sempre está no limite, né? Como que você vive num país, né, como o Brasil, em São Paulo especialmente, com salário mínimo? Como você faz isso?
Como que você faz isso morando na periferia, no extremo da periferia, com filhos, né, com uma casa, né, mal acabada muitas vezes? Como você faz isso? Então, assim, é, a gente precisa realmente mudar essa relação, mas a gente parte de um lugar muito difícil, né? De olhar e ver perspectivas dessa situação. Eu, né, fazendo essa consultoria para empresas, né, negras ou empresas de impacto social, a gente vê equipes, né, que atuam no operacional e que ganham até um pouco melhor, sei lá, ganham R$ 2.000 por mês, mas que têm dificuldade de sonhar, têm dificuldade de colocar um plano, né, em ação, assim, tem dificuldade de se projetar em uma profissão que não seja aquela, por exemplo, de chapeiro ou de atendimento. Essa dificuldade tem de projeção, porque provavelmente não tem nenhuma referência na família dele ou dela, né, que possibilitasse que ele pensasse sobre isso. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Então, o trabalho que a gente faz dentro das empresas é muito de tentar mostrar caminhos e até, sabe, trabalhar essa autoestima, né, para que, falam, cara, você consegue, tem que se esforçar muito mais do que uma pessoa branca. Não preciso nem falar isso. Mas a gente precisa tentar, pelo menos, né? Sim, interessante. E o mercado de trabalho, como é que está hoje, assim, para as mulheres negras em consultorias? Tem algumas áreas que a gente tem, eu posso dizer assim, a consultoria, ela tem algo, quando fala de consultoria, a gente sempre pensa em homens, né? A gente não pensa em mulheres, independe da cor delas. Então, tem vários segmentos aí, né? Vários estratos aí, né? Então, fala consultoria, a gente sempre pensa em número, pensa em finanças, e daí, geralmente, se fala, parece que mulheres e números nunca dão certo, e a prática é totalmente diferente, a realidade é muito diferente disso. A gente tem, eu adoro o trabalho, por exemplo, da Gabi da No Front, né? Não sei se você conhece a Gabriela Chaves. A Gabi é uma economista, né? E tem a Nofront, né? Como uma consultoria, né? Ela tem um compromisso de ajudar a população negra a se relacionar melhor com o dinheiro. Então, hoje a gente tem a Gabi da Nofront, a gente tem outras mulheres negras, né? No mercado, a Nath Finanças também, no mercado aí de finanças, tentando aí ajudar essa população negra a se relacionar melhor com o dinheiro. E em consultoria, do modo geral, eu tenho, por exemplo, amigas minhas, a Ana Minuto, que faz, acho que ela até veio também no clã, né? Que é consultora também. Eu tenho como é o nome da consultoria dela? Ai, 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 ai. Eu vou lembrar daqui a pouco, que é consultora também, que ela faz vagas também. Então, para as mulheres negras, assim, a gente está passando por um processo bem interessante de pessoas negras saindo da faculdade e conseguindo prestar serviços de consultoria também, que é uma possibilidade muito interessante. Então, tem muitas mulheres empreendendo e tem muitas mulheres no ramo da consultoria, sim. Agora, é difícil? É muito difícil. Eu lembro que quando a gente começou a empreender e a gente não sabia muito bem, assim, como, né, que público que a gente queria atender de fato, se eram as pessoas negras mesmo, que pessoas negras eram essas, então a gente, né, tateou um pouquinho até descobrir realmente qual era o nosso nicho de atuação. E eu lembro que teve algumas situações de que a gente encaminhava as propostas, né, como uma consultoria, né, e às vezes era uma pessoa branca que recebia, adorava a proposta, chamava a gente para sentar, para discutir, quando via que nós éramos negros, já mudava um pouco a situação. Então, tem racismo também no empreendedorismo, muito racismo. Para uma pessoa branca contratar uma consultoria negra, essa consultoria negra tem que reduzir os valores desses honorários para ela contratar. Então, o racismo também está no empreendedorismo e a gente enfrenta isso diariamente. Mas sim, tem muitas mulheres negras, né, negras fazendo consultoria, com certeza. É uma das coisas que vocês já faz, mas que você passou pelo RH de empresas, correto? E o RH é um setor muito racista, não é?
Bem, Sim. logicamente eu afirmo, mas fique à vontade para discordar, mas a impressão que eu tenho é que o RH é um setor muito racista. E quando a gente tem uma pessoa negra ali no RH, isso melhora um pouco ou não, por conta de que, sei lá, o executivo da empresa, o chefe, ele fala, olha, eu quero aqui um homem de olhos azuis e tal, eu quero aquele padrão. Né? O profissional do RH tem essa liberdade, ele ainda fica muito preso ao que a empresa pede. É uma guerra de titãs, Estevão, posso te dizer. Não é fácil mesmo. Antes da gente falar de diversidade, por exemplo, nas empresas, né, eu atuei muito tempo antes, atuo muito tempo antes de a gente tratar desse assunto que é tão importante. Eu me vi em várias situações como essa, né? São dois pontos. Primeiro, essa mulher negra ou esse homem negro que está no RH tem que ter essa consciência, na minha opinião, né, do seu papel ali. Muitos negros, né, dentro das organizações, ascendem, né, achando que é meritocracia e acham que o outro negro que não conseguiu entrar é porque não se esforçou o suficiente. Isso existe, né? Então, primeiro, a gente tem que ter essa consciência racial, entender das dificuldades de fato e qual o seu papel ali dentro daquela organização, né? Eu sempre tive, pela minha formação no núcleo de consciência negra, sempre tive muita consciência do meu papel dentro do RH. E eu sou de uma época que o currículo, né, se via com foto e era uma pessoa negra, não era chamada pelo processo. Isso existe ainda hoje. Isso existe ainda. O endereço também, a gente olhava lá o currículo e via o endereço, a gente sabe que é uma pessoa de baixa, né, nível social, então não chamava também, dependendo da empresa que você estava, não chamava também para o processo seletivo. Então, isso ainda acontece, né? E daí eu tenho vou te dar um exemplo especialmente, tá? Eu gerenciei por um tempo em uma consultoria de recrutamento e seleção, um programa de trainee. E trainee são cargos dentro das organizações que identificam futuros líderes, os caras que vão dar continuidade àquela empresa. Então, quem senta nessa cadeira é preparado, né, para ocupar cargos de liderança. Então, eu estava cuidando, né, eu estava gerenciando um programa como esse. E, obviamente, com o meu olhar, né, pensando, quero trazer mais diversidade para essa. Eu estou falando isso de, sei lá, 10 anos atrás. O meu olhar de trazer mais diversidade para esse processo, eu não nem chamei, eu chamei um negro de pele clara, né, dentro do processo, que passou em todas as etapas. Ele era de, se não me engano, ele era da Aparecida do Norte, o pai era pedreiro, a mãe era doméstica, ele com muito custo conseguiu entrar na USP, né, em engenharia, conseguiu uma bolsa para ficar 6 meses nos Estados Unidos e aprendeu inglês nessa experiência. Então, o cara, tipo, se falar de esforço e meritocracia, é mais do que comprovado que ele tinha, né? Então, ele foi passando em todas as etapas do processo de trainee. Chegando nos finalistas, a empresa que eu estava recrutando, uma empresa super conhecida, né, elitizada, né, todo mundo branco, não tinha um negro naquela empresa, era todos brancos. E daí esse rapaz, ele tinha todas as condições para ocupar a cadeira. Só que a gestora da empresa, de RH, virava para mim e falava, mas Érica, ele não tem o que a gente precisa. Eu falei, mas por que não tem? Ele passou no processo, né, no teste de inglês foi super bem, no case que ele apresentou foi super bem, então eu fui refutando todas as questões que ela foi me trazendo, não tinha o que falar. E daí, depois de muita insistência, e daí ela sabendo que não ia, né, ela tinha que falar o que estava acontecendo, ela virou para mim e falou, Érica, esse rapaz, ele não tem pedigree. Foi isso que ela falou para mim. Para uma mulher negra que estava desenvolvendo um trabalho, né, contratando pessoas para trabalhar na empresa dela. Então, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Até hoje, né, nos processos seletivos que eu conduzo processo seletivo para algumas empresas de grande porte. A gente sabe que o profissional tem toda a qualificação para ocupar aquela cadeira. Tecnicamente, né, o gestor que está contratando não consegue falar para mim por que ele não quer, mas ele fica batendo na tecla porque ele não quer.
até ele cansar e falar realmente o motivo, que daí a gente percebe porque a pessoa vem de um bairro pobre, porque ela tem a pele escura, porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo. Então isso acontece. Quando a gente fala de a gente só vai mudar esse país quando a gente tiver a caneta na mão, é a pura verdade. Quem contrata não é a pessoa de RH. Quem contrata é o gestor da vaga. Então, enquanto a gente não tiver gestores negros, né, que com a caneta, com poder de decisão, a gente fica nessa. Vai depender muito da persuasão, né, da selecionadora, no caso eu, atuando nessa função, né, de conseguir convencer, mostrar para ele que né, ele está sendo preconceituoso, racista, mas se ele entender que é isso mesmo e tudo certo, eu não tenho poder para contratar essa pessoa. Então, é isso, assim. Então, não sei se os exemplos que eu te dei deu para entender que o universo de RH é isso que a gente vive. Não, foram ótimos e a gente fica, né, perplexo de ver como o racismo ainda está ali. E até por falar nisso, me lembra uma das perguntas que eu até sempre recebo, que é, após George Floyd, a branquitude acredita que o mundo mudou e que agora o mundo está maravilhoso. E eu queria saber a sua visão sobre isso. O que você acha após 2021, após George Floyd, qual que é o seu termômetro das coisas que estão acontecendo e dos negros, e principalmente nessa área de consultoria, nessa área de empregos, né? Olha, eu acho que o assassinato do George Floyd foi importante, assim, em 2020. Ele trouxe a discussão, o racismo, somente no Brasil, foi no mundo todo, mas no Brasil especialmente, as discussões nas grandes corporações foi muito intenso. E os negros, né, assim, que têm consultoria, que têm empresas, né, atuando, que estavam lá tentando sobreviver, acabaram sendo beneficiados, pelo menos eu estou falando do meu ponto de vista aqui, acabaram sendo beneficiados por isso, porque essas discussões da diversidade acabou entrando na agenda das grandes empresas. Então, vou dar um exemplo. O Magazine Luiza, ele há tempos, né, já está trabalhando com a diversidade, não é de agora. Mas o ano passado eles tiveram, né, tomar a decisão de fazer um programa de trainee somente com profissionais negros, que teve uma grande repercussão, né, de críticas, né, no mundo corporativo, né, que alguns achando que é racismo reverso e tudo mais, essa bobagem toda, mas que foi, né, encorajado por esse movimento que vem do assassinato do George Floyd. Grandes multinacionais brasileiras, que daí vem um movimento de fora para dentro, colocaram essa pauta em discussão. Então, muitos negros estão sendo contratados, muitos negros estão dentro das organizações, estão conseguindo cargos de liderança, começaram a perceber que, puxa, num programa de televisão, vamos também chamar uma pessoa negra também para falar sobre alguma coisa. Isso acabou, tem um aumento, não é o ideal, e daí vira a síndrome do negro único, continuamos nesse movimento, mas há mais participações. Na comunicação, na publicidade, cresceu bastante. A gente não via o número de propagandas com pessoas negras, famílias negras na televisão, e isso a gente começa a ver hoje. Então, eu acho que a discussão racial, obviamente, é muito pequena ainda, ela ainda é tímida, mas o pouco que já foi feito, olha, né, a gente percebe uma mudança, pelo menos que as pessoas conversem sobre isso dentro das suas casas ou dentro das empresas. Mas eu estou falando das grandes empresas, e que é 1% só. Quem contrata, que é a classe média, não está muito ligado nessa história, não. Né? Então, empresas menores, que aonde se concentra o trabalho no Brasil, não estão nessa pauta. Então, ou seja, né, no dia a dia, se alguém perguntar mudou alguma coisa, não mudou nada. Para quem está nesses 1% das multinacionais, sim, tem uma mudança, pelo menos da discussão acontecendo. Tem muita falácia também, Estevão, porque muitas empresas também multinacionais querem configurar na capa da revista como uma empresa diversa. Então, contratam negros, mas o dia a dia lá continua a mesma coisa. Então, isso também existe. Mas também existem empresas que estão levando a sério essa discussão e estão tentando promover mudanças reais, né? Então, tem muitos exemplares, eu posso dizer, assim, a grande massa não está nem falando sobre isso? Não está falando sobre isso, está falando do Big Brother, mas não está falando realmente aonde a gente tem que mudar.
Então, é esse o cenário, assim, que eu tenho como leitura, atuando nessas empresas, atuando em RH, atuando em consultoria, as médias e as pequenas não estão falando sobre isso. Tá, ali só para eu entender. Então são apenas as empresas, apenas as multinacionais que estão com essa preocupação, e talvez até por contratos internacionais e tudo mais. As pequenas É, empresas e médias seguem a vida. É isso. segue a vida, exceto as médias que querem ser grandes um dia. E daí essas estão se mobilizando de alguma forma, né? Mas aquelas que estão mais estáveis, que é onde acontece o trabalho acontece nessa faixa aí, né? Quem emprega no Brasil é a classe média. Essa classe média racista é que emprega no Brasil. Então, se a gente ainda sente o racismo no nosso dia a dia, é essa classe média que vai alimentando esse racismo, né? Essa estrutura toda que a gente vive. Então, naturalmente, essas empresas não estão falando sobre isso. Não estão trazendo essa discussão para casa, para dentro das suas empresas. Então, ainda tem muito trabalho para a gente fazer. E as grandes empresas têm um movimento acontecendo fora do país já há algum tempo, não é de agora, né? E que daí essas discussões, porque o que acontece? Esse movimento da diversidade foi muito parecido, eu vou falar um termo técnico aqui, com o movimento de competências. Há 15 anos atrás, quando começou a falar de competências, todas as empresas grandes porte começaram a falar sobre isso e implementarem gestão por competência, porque veio, né, essa de fora, né? E empresas brasileiras implementaram isso. A diversidade é a mesma coisa, né? Obviamente com outro contexto, né? Obviamente, mas que vem nessa onda, né? De empresas que engajam, que têm uma cultura comprometida com seus funcionários, que ganham dinheiro, porque na verdade, no final das contas, as empresas querem ganhar dinheiro. E a fórmula, né, para se ganhar dinheiro é com diversidade. Então, não há uma. Ninguém é bonzinho nessa história, né? A gente quer ganhar dinheiro. Então, qual que é a fórmula para ganhar dinheiro neste momento? Isso já é comprovado, é que quanto mais a empresa é diversa, mais produtiva ela é, mais criativa ela é, mais preparada para o futuro ela é. Então, as empresas de grande, né, as multinacionais estão muito conectadas com os movimentos, né, do futuro, então elas naturalmente vão sendo transformadas mais rapidamente. As médias e pequenas não estão nesse momento, né? As grandes empresas estão pensando em como crescer mais, né, perenidade. As pequenas e médias, como sobrevivo, ainda mais no Brasil, no caos que a gente está. Então, esses outros temas, né, que são super importantes, mas não são prioridades na agenda. Sim. Perfeito, perfeito, uma ótima explicação. E nessa sua experiência toda, se você puder nos contar, não de nomes de empresas, mas qual é um trabalho que você falou, puxa, esse trabalho tem sido muito bacana, assim, esse trabalho que você eu gosto, essa iniciativa de diversidade, você fala, puxa, essa iniciativa eu acho legal, eu gosto. Tem muitos, a gente está com muitos projetos no ar agora, né? Mas um especial que a gente acabou de fechar foi para uma empresa do terceiro setor que nunca falou sobre esse tema na vida. As pessoas, 100% da sua equipe eram pessoas brancas, né? E que daí contrataram a Papo para gerenciar esse programa, para implementar. E hoje, né, depois de 6 meses de implementação, já tem um número, né, ainda não grande, mas um número significativo já de pessoas pretas atuando na empresa. Então, todas as vagas de 2020 contrataram pessoas pretas, né? Mais de 15, uma empresa de 50 pessoas, 15 pessoas entraram ano passado só pretas. Então, há um movimento interessante. E fora a contratação, eles também fizeram discussões internas. Então, um parceiro da PAP, por exemplo, não sei se você conhece, é o professor Juarez, que é coordenador da Unesp, né, Sim, da de Unesp, Bauru. sim, É, colega, ele participa com a gente da trabalhos. PAP, então ele faz algumas palestras para a gente dentro do programa, e foi para essa empresa também, que foi um sucesso, falando de racismo estrutural, e é muito engraçado, né, há uma intenção genuína, né, somente dessa empresa, de mudar, de falar sobre isso, a gente percebe que há um movimento genuíno, mas às vezes impressiona, né? A gente fala assim, puxa, mas nunca pensaram sobre isso, gente.
Nunca se incomodaram com isso? Já vem alguém aqui para falar que isso, né, que a gente pode fazer diferente? Mas ok, é esse o movimento mesmo do país, vamos embora, vamos ajudar, vamos contribuir, mas isso é um trabalho que a gente gostou muito de fazer, assim, porque a gente percebe que há realmente um interesse da empresa em falar sobre assuntos, de mudar essa perspectiva, de trazer mais negros, de colocar negros em cargos de liderança, mulheres em cargos de liderança. Então, fico feliz de estar contribuindo com esse trabalho também. Ótimo, 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 uma ótima experiência você tem, muito bacana. Mas eu queria, vamos falar um pouquinho mais de você aqui, dos seus desafios. E o que nós queremos saber, né? Quais são os seus desafios? Você fala, puxa, isso daqui eu ainda estou no caminho, aqui eu estou sendo prejudicada, o racismo me prejudica, o machismo me prejudica. Gostaria de ouvir sobre isso de você, Érica. Dos seus Ah, desafios. Vamos começar pelos seus desafios. eu acho que posso falar. Essa semana foi uma semana bem complicada aqui para gente, né? Porque a gente fechou uma empresa liderada por uma mulher negra, uma empresa que estava há 15 anos no mercado, e que ela não conseguiu segurar na pandemia, né? Assim, não, depois de um ano de pandemia, ela não conseguiu manter, né, o seu estabelecimento, que já tinha 15 anos, vivo, assim. Então, assim, o meu desafio, que eu posso dizer, é de não conseguir alternativas para realmente ajudar, sabe? De contribuir. A gente não tem, infelizmente, uma rede com grana para apoiar, né, essas empresas. E a minha empresa também. A pandemia prejudicou bastante a gente também, né? A gente cresceu na pandemia, isso é fato, a gente teve um crescimento na pandemia, mas a gente buscou, por exemplo, investimentos, né, para a gente melhorar nossa infraestrutura, melhorar, né, nosso trabalho, a gente não conseguiu também. Então, eu acho que hoje, como desafio, Eric, como, né, uma empresária, é conseguir recursos para que a gente consiga suportar a empresa nos próximos anos, que não vai ser fácil. A pandemia, ela não vai terminar só com vacina, a gente vai ter problemas ainda econômicos, a vacina vai demorar para chegar para todo mundo. Então, a gente vai passar nos próximos anos, né, numa situação muito difícil. E daí, qual o temor, né? Será que a gente consegue sobreviver mais um ano nessa situação? Então, acho que hoje é o nosso principal desafio, é que a gente, né, quando eu vou deitar, né, a cabeça, fico pensando, puxa, será que a gente consegue segurar mais um ano? Porque ninguém ajuda a gente, ninguém vai ajudar a gente. Ninguém vai, o banco não vai vir falar, cara, vocês precisam de ajuda aí? O governo, muito menos. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, o meu grande desafio como uma mulher negra. No machismo, vamos pensar, é uma sociedade racista e machista, né? Não preciso nem falar muito, né? Mas eu sou uma mulher de Ogum também, então eu não tenho muito medo de cara feia também, né? Então também tem um pouco disso, né? Mas eu acho que o maior desafio que eu percebo é o temor, a insegurança dos próximos anos, assim. Então, na pandemia, economicamente, politicamente, esse país. Então, acho que é o meu principal medo nesse momento, assim. Tá. Você tocou numa questão muito importante, que é justamente essa falta de, não vou falar falta de planejamento, mas a falta de apoio, principalmente a falta de apoio. E eu desconheço, não sei se você trabalha, se você passa por essa área, não existe uma linha de crédito para a população negra, para empreendedores negros, isso é difícil, BNDES está fechado para nós, não sei se é bem sua área essa financeira, mas o que você tem visto em relação a isso? Justamente para as empresas negras conseguirem se suportar essa crise de 500 anos. Boa pergunta, Estevão. Tem dois pontos que eu queria trazer, assim. Primeiro, que o governo, no ano passado, divulgou muito, né, várias linhas de crédito para empreendedores, né, de pequeno e médio porte. Só que quando esses empreendedores, pelo menos todos que eu conheço, inclusive a Papo aqui, a gente não conseguiu essas linhas de crédito. Então, sim, teve linhas de crédito, né, divulgadas, muito divulgadas, mas que eu não conheço ninguém que tenha conseguido. É, a, e daí é engraçado essa pergunta também, não tem uma linha de crédito para empreendedores negros, né? Quando a gente fala de pequenos negócios, são os negros que estão lá.
Só que quando a gente, né, olha, ninguém fala, olha, a linha de crédito é só para os negros. Não, a linha de crédito é um pequeno negócio. Só que quem consegue essas linhas de crédito são só as pessoas brancas. Então, essa é uma realidade. A gente não consegue crédito, porque a gente não tem uma casa própria, a gente não tem um carro, a gente não tem, como eles falam lá, uma ficha financeira saudável, né? Porque é a nossa situação, né? O negro brasileiro é essa, né? Então, nós somos risco para o banco. É isso. Então, a gente, né, essas linhas de crédito que deveriam ser para nós, de fato, a gente nunca é contemplado. Então, é muito comum você encontrar empresas brancas que conseguem linhas de crédito, a gente não. É muito comum, né? Então, respondendo a isso, assim, eu acho que o negro realmente está sozinho nesse barco, sempre esteve, né? Por isso eu acredito muito no Black Money, eu acho que a gente só vai conseguir sair dessa situação se a gente se ajudar, se a gente trabalhar em rede, se todo mundo estiver conectado. É só assim que a gente vai sair da situação e crescer e enriquecer. É só assim. Porque se depender né, dessa rede que não é nossa, dificilmente a gente tem esses movimentos. Mas, assim, tem algumas instituições que têm programas de aceleração que ajudam esses negócios, mas não são negócios para os negros. Apesar de quando a gente entra na tela, só vê negro lá, eles não querem fazer esse recorte. Eles falam que são para empreendedores da periferia. Só quem está na periferia são os negros, né? Então, é muito curioso essa negação. É muito curioso essa negação. Então, tem muitas instituições, sim, que na pandemia, especialmente, selecionaram negócios, né, negócios promissores, para ajudar financeiramente, para darem uma ajuda na pandemia, empresas do terceiro setores, né, do terceiro setor ajudaram muito também nesse processo. É pequenininho, não é nem 1%? Mas tem alguma ajuda. Então, acho que tem instituições que ajudam nesse ponto, sim. Sim, sim. Você tocou nessa questão que eu acho importante, até eu que estou aqui também trabalho com a lei, que é justamente isso. Então, nós temos linhas de créditos que elas não funcionam para a população negra. É isso, correto? Né? É E isso. aí Minha experiência é essa. É isso. tá, não, interessante, mas é algo a ser corrigido e até algo a ser discutido, né? Eu não sei se os empresários negros se estão discutindo isso, mas é algo importantíssimo a ser discutido. Porque no Brasil, inclusive, né, nós temos muitas coisas para os negros, muitas não, mas nós temos diversas ações afirmativas que acabam não funcionando porque é feita para não funcionar, e talvez essa seja mais uma dessas, né? Que, olha, é para periferia, é para negros, mas como você muito bem colocou, né, para você obter o financiamento, você tem que ter uma casa, um carro, e aí, e aí não rola. Olha, um exemplo disso é a Conta Black. Não sei se você já ouviu falar da Conta Black, que é da Já ouvi falar. Fernanda. Eles estão, né, já estão num trabalho árduo, né, de conseguir ter um banco digital para a população negra. E eles sofrem muito boicotes para isso, né, para eles conseguirem instituir, né, essa empresa. E como surgiu a ideia? Porque os negros não tinham crédito nos bancos. Então, eles têm, né, se você puder conversar um dia com eles, para eles contarem um pouco dessa realidade, vai ser fantástico, porque é uma realidade mesmo. Então, eles pensaram, cara, a gente não consegue, a gente quer abrir nossa empresa, a gente não consegue crédito. Então, vou abrir nosso próprio banco, vou abrir para o banco para os negros, né? Para que eles consigam ter crédito, para que eles consigam movimentar suas contas, enfim. E eles estão aí batalhando para conseguir que esse banco seja um grande banco destinado aos afroempreendedores, né? Ou pessoas pretas no modo geral. Mas é um exemplo de que a gente não tem crédito no mercado. Sim, sim. Eu quero só aproveitar e fazer uma pausa, dar boa noite para o professor Álvaro, não sei se você conhece, o Álvaro está sempre acompanhando, um forte abraço, Álvaro, também de São Paulo. Boa noite para a Jussara. A Jussara está concordando com você. É isso mesmo, nós por nós. É isso mesmo. A Jussara é de Salvador. Muito legal, Jussara. Seja bem-vinda. Está também a Paty aqui. Concordo com você, Érica. É isso. E
O Álvaro, ele mandou uma pergunta, ele não conseguiu mandar no chat, professor Álvaro, ele mandou uma pergunta aqui no meu particular, que ele fala assim, gostaria de ouvir a avaliação da Érica sobre a quarta revolução industrial e a empregabilidade negra. Quarta revolução industrial e empregabilidade negra. O Álvaro, como sempre, fazendo perguntas capciosas. Grande abraço, Difícil, né? Álvaro. Difícil. Olha, eu posso dizer, vou colocar em dados, tá? Porque daí está muito específica a pergunta, né? Talvez eu não vou me meter aqui e colocar algumas informações que, né, o professor vai falar, nossa, não, acho que não é bem isso. Mas eu vou responder com dados, tá? Eu acho que fica mais fácil. Eu fiz um recorte nesses dados da mulher negra, especialmente, né? Então, as mulheres negras hoje são uma parcela mais pobre da sociedade brasileira, as que possuem a situação de trabalho mais precária, têm os menores rendimentos, as mais altas taxas de desemprego, têm a maior dificuldade de completar a escolaridade, têm a menor chance de chegar a cargos de direção e chefia, são maiores na taxa de desemprego e permanecem por mais tempo desocupadas. Isso tem a ver um pouco com a Revolução Industrial, né? E na verdade tem a ver desde quando teve a falsa abolição dos escravos, né? Das pessoas que foram escravizadas, né? Nós que foram escravizados. Tem muito a ver com esse contexto todo. Desde lá de trás, a gente nunca foi prioridade nos trabalhos. A gente nunca teve, né, uma política, né, um movimento para empregar as pessoas negras. Quando vem a Revolução Industrial, pelo conhecimento que eu tenho, né, que é a substituição das máquinas, do braço, né, pelas máquinas, isso fica mais evidente ainda, né, isso fica mais forte ainda. Os negros sempre são, não posso nem dizer que é vítima, né, que obviamente, mas eles não são considerados nessa conta. Eu quero dizer isso. Nós nunca somos considerados nessa conta. Nós somos invisíveis nesse processo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu participei de algumas lives, ou li reportagens, ou assisti reportagens falando, olha, as mulheres foram as mais prejudicadas na pandemia. Que mulheres? As mulheres negras foram as mais prejudicadas na pandemia. Por que a gente não coloca os nomes, né? Por que a gente não fala realmente de quem a gente está falando? Quando a gente fala que nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas, quem está desempregado? Quem realmente está desempregado? É a população negra. Então, quando a gente fala de empregabilidade, quando a gente fala de revolução industrial, né, sempre a gente vai pagar a conta, sempre a gente vai ser prejudicado, sempre a gente não vai ter escolaridade suficiente para ocupar maiores cargos. Aí nós não estamos na faculdade, a gente não está no judiciário, a gente não está na política. Então, eu não sei se o professor respondi, né, mas é isso, assim, eu não consigo nem destacar um período da história do Brasil para olhar o negro e a empregabilidade do negro, porque isso vem de muito tempo antes. E a gente sofre isso até hoje. Quem está desempregado, quem está nos cargos operacionais é a população negra. A Paty, ela manda assim, estou desempregada há 2 anos, estou 45 anos voltando aos meus estudos, pedagogia, eu só agora tive oportunidade. Que essa é a nossa realidade de sempre, né? Tem duas questões, né? Mulher e a idade, né? Em pensar que o Brasil está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, só que o mercado de trabalho não absorve as pessoas com mais de 40 anos. É isso. Então, tem essa dificuldade. Ela ficou 2 anos realmente desempregada e a gente percebe isso nos processos seletivos também. Então, quando eu trago um currículo, de uma pessoa com mais de 40 anos, não é visto com bons olhos. Não é visto com bons olhos. Então, isso acontece. Então, tem uma questão de geração, tem uma questão, né, de gênero, né, e de etária, né, de faixa etária. Tá no mute, Estevão. Verdade. Eu, sim, mais uma vez, dar os parabéns para a Paty e para vocês.
Realmente, você coloque. Você me lembrou de uma discussão que eu tive, até, salvo engano, foi com o professor Álvaro, com relação a essa nossa. A essa nossa situação, atual situação de pandemia, né, de isolamento, de que os negros, as negras, foram os primeiros a ficarem sem empregos, porque quando fechou as empresas, quem que fechou, quem que realmente parou? Foi a limpeza, foi o segurança, que é onde está a população negra. Eu me lembro que tive essa Sim, discussão. restaurante. Uhum. Realmente, né, realmente. E tem uma questão super importante também, né? As empregadas domésticas, que são nossas mães. Minha mãe foi empregada doméstica. Exato. E assim, é tão cruel essa realidade, Estevam, porque as mulheres, né, que trabalham, né, nas casas, né, fazendo limpeza, cuidando de filhos, né, cozinhando e tudo mais, elas são totalmente informais. Elas simplesmente, né, de um dia para o outro, né, o patrão chega e fala: olha, amanhã você não precisa vir, não, porque a gente está na pandemia. E se vira aí para pagar seu aluguel, se vira aí para cuidar dos seus filhos, se vira aí para você comer. Então, isso é uma realidade, isso aconteceu, né? Como aconteceu, acho que é o mesmo movimento, né? Sempre é o mesmo movimento. Então, quando teve a falsa abolição, se vira aí, né? Então, são libertos, se vira aí. Vamos pensar aqui na Revolução Industrial aqui, De que novo, né? o professor De novo. colocou. Ó, se vira aí, agora é máquina, se vira aí, meu filho. Agora a pandemia, se vira aí. Né, a gente não sabe como você vai fazer, mas se vira aí. Então, sempre a gente se vira, né? E a gente sobrevive, acho que graças aos nossos ancestrais, realmente, graças à nossa persistência, ao nosso brio, a gente não baixa a cabeça mesmo, a gente luta, apesar de todas as mazelas, de todo esse contexto que nos faz não acreditar. Mas a gente está aqui, né? 56% da população brasileira, e a gente continua sobrevivendo. Sim, sim. E nesse movimento, e é uma pergunta até, porque nós continuamos trabalhando para eles, a maioria de nós continua trabalhando para eles. E nós sempre estaremos nessa posição, sempre ouviremos o se vira. Não seria talvez interessante nós caminharmos, mas já fazemos isso com mais consciência para o empreendedorismo? Não, eu acho que sim. Que, na realidade, eu acho que tem aquele ponto de novo, né, que eu acho que a gente precisa levar em consideração, né, que é essa história da rede, desse investimento que a gente precisa ter para tocar um negócio. Tocar um negócio não é fácil, né, porque, assim, o que acontece, né, a gente precisa ter pelo menos uma base, né, a gente tem que pelo menos ter uma casa nossa. Como que a gente pode se arriscar no negócio se a gente não paga aluguel? Sabe, assim, tem uma realidade que a gente não pode esquecer. Então, grande parte das famílias negras são chefiadas por mulheres negras, né, que está sozinha ali, né? Então, sem esse apoio, sem esse investimento, né, sem essa rede que possa nos amparar para que a gente consiga caminhar com um sonho, com uma ideia, fica muito difícil empreender de fato. A gente vai continuar sobrevivendo, empreendendo para sobreviver, quer vender a marmitex, quer fazer um bico aqui, um bico acolá, né? Mas sem uma estrutura, né? Com um plano de negócio, pensando realmente num crescimento de uma ideia que você teve. Então, é o caminho, sim, Estevam. Como eu falei, eu acho que o empreendedorismo é um caminho, mas também um outro caminho é nós estarmos nos postos de poder. Então, empreender, ter uma empresa, é estar com a caneta na mão. Eu ser diretor de uma empresa é estar com a caneta na mão. Eu ser um líder de uma empresa é estar com a caneta na mão. Eu estar na política é estar com a caneta na mão. Então, a gente, não importa qual o caminho, o que a gente precisa, ao meu ponto de vista, é que nós estejamos em posições de poder. Que só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Sim, muito bem mesmo. A Paty, ela manda mais um recado. Mercado de trabalho não me dá oportunidade mesmo. Tive informação de pessoas de RH que não contratam pessoas com mais de 40 anos. Retirei até a idade do currículo. Isso acontece mesmo, isso é verdade. Isso é verdade. Infelizmente é verdade. Daí, esse movimento, né, de startup, de jovens, né, de ter diretores com pessoas de 30 anos sentando numa cadeira de diretor, quem tem mais
de fato não consegue ser reaproveitado. E é um erro, né? Porque pessoas que têm mais experiência passou por muitas situações e consegue contribuir muito para solucionar problemas. Isso é um erro. Mas como o brasileiro tem memória fraca, né? Memória curta, na verdade, né? Memória curta, é difícil mesmo, é complicado. Sim. Embora a gente saiba disso, essa é uma lógica brasileira ou é uma lógica mundial, de que quanto mais velho, porque assim, alguns, pelo menos é o relato que eu ouço falar, que alguns países, algumas empresas, pelo contrário, eles privilegiam muito as pessoas com mais experiência, as pessoas mais velhas. É uma lógica brasileira ou você vê que é mundial isso de... Olha, eu não vou conseguir te afirmar, assim, o que eu percebo que o conhecimento, né, de uma pessoa mais velha é muito valorizado em áreas mais técnicas. Em áreas mais técnicas, a gente percebe que, de fato, que o estudo, né, o conhecimento é levado em consideração. Então, por exemplo, na academia, professores mais velhos conseguem ter, né, uma chancela, né, maior de quem está começando, né, na academia, por exemplo, né? Áreas de conhecimento específico, médicos, por exemplo, né, o tempo é favorável, né, para que ele ganhe mais, para que ele seja mais reconhecido na profissão. Então, eu tenho um olhar mais das áreas de atuação, assim. Se for pensar no mundo, assim, eu não consigo, não sei, eu não li ainda nada a respeito, não posso afirmar. Entendo que no Brasil isso é interessante. Mas pensando aqui, raciocinando agora, países mais velhos, né, Europa no modo geral, tende, passaram por guerras também, né, tende a ter isso mais vivo, eu imagino, porque são países que têm uma população mais Sim, velha. mas No Brasil, esse movimento está acontecendo agora. Nós estamos envelhecendo agora, que é um país relativamente novo. se a pandemia não acabar com os Se a mais pandemia não velhos, né? acabar. É, Não é nem a consigo, pandemia, é esse o desgoverno nosso. não acabar. É, isso que eu ia falar. Se Né? der errado o plano do governo, a gente fica. Nós seremos mais velhos. Se der certo, a gente de fato não vai chegar lá. Mas o Brasil é um país novo, né? Então, naturalmente, deve ter essa mentalidade realmente. Agora, pensando aqui, linkando aqui raciocínio, de que a gente valoriza não conhecimento, né? Então, não as pessoas mais velhas. Sim, sim. Érica, eu quero te agradecer desde já por essa participação maravilhosa, por ter cedido parte da sua noite para estar com a gente aqui, dividindo o seu conhecimento. E para finalizar, na verdade, não estou acabando agora, não. Tem algumas questões que são delicadas, que eu gosto de mexer na ferida. E tem algumas questões que são delicadas que eu quero te perguntar e quero ouvir a opinião da Érica Gonçalves em relação a esses temas. E fique à vontade para responder ou não. Depois falar, não quero responder, não tenho, fique à vontade também. Mas são perguntinhas simples. A Olha lá, primeira. Estevam. Olha só, tem pessoal te assistindo, e depois essas palestras vão todas para o nosso canal do YouTube, hein? Olha só. A primeira pergunta que eu gostaria de ouvir da sua opinião é sobre colorismo. E realmente o colorismo e também sobre a empregabilidade, sobre na área no mercado de trabalho e tudo mais. Eu acho que o colorismo fazem, na verdade, não é nem o colorismo, o racismo estrutural faz com que a gente tenha opinião sobre o colorismo, né? Eu acho que eu sou bem radical, na verdade, nesse assunto, porque, para mim, no Brasil, a gente fala que é 56% da população, mas, para mim, todo brasileiro não é negro, assim, sabe? A gente tem essa história do fenótipo, né, da pele mais clara, mas que a família toda tem uma pele escura, por exemplo, né? Então, para mim, isso é muito delicado. Eu acho que é uma discussão que o Brasil se pautou muito para explicar que a gente não tem racismo, né? Os próprios negros, né, nessa falta de entendimento sobre essas questões, brigam entre si, né? Eu sou mais preto que você, e não é essa a questão, não é essa a questão. Então, acho que é um assunto super delicado, sim. Eu acho que isso vai muito
do entendimento do que é ser negro nesse país, né, e do racismo desse país, né, porque se a gente sai do país e vai para os Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa que seria considerada branca aqui, lá ela é negra, né, então isso é muito, qualquer pessoa que tenha uma experiência fora do país, de pele clara, negro de pele clara, vai saber que eu estou falando bem, assim, você não é branco lá, você é negro, te coloco no seu lugar, né, aquela história, te coloco no seu lugar. Então é muito delicado. E por muito tempo, né, as pessoas de pele clara que não têm esse entendimento, até hoje, né, que não têm esse entendimento das questões raciais, se considera e se coloca como negro, como branco, né? E é aceito na sociedade brasileira, né? E isso se dá também no mercado de trabalho. Isso se dá também em programas de diversidade, porque tem aquela história, estou contratando negro, mas quando você vê os negros, são todos de pele clara. Isso acontece também, né? Então, assim, é super complexo esse tema. Eu acho que parte muito do entendimento do que é ser negro no Brasil e dessas relações, né? Dessa população negra que precisa cada vez mais se reconhecer como tal. Um exemplo básico, assim, né? Teve muitas discussões no Big Brother, por exemplo, que acabou aí, né? Que é um desserviço muitas vezes, mas como eu sou psicóloga, eu tenho até um interesse pelas relações, né? E fiquei feliz também da metade do elenco serem de pessoas negras. E lá dentro tinham pessoas negras de pele escura, de pele clara, né? E que não tinham o mesmo entendimento dessas questões. E daí, né, a sociedade racista pega aquela situação, né, e fala, olha, tá vendo como os negros são? Então, a gente acaba trazendo para a discussão, né, um tema que não deveria nem ser discutido, que acho que não é essa a questão, não é a cor da sua pele, é o racismo que a gente tem que discutir, né? Então, eu acho que tem isso também, eu acho que, sabe, são armadilhas que a gente acaba caindo, porque não tem esse entendimento claro do que é racismo, do que é ser negro e tudo mais, que é complexo, eu entendo que é complexo, mas é como se fosse a pontinha do iceberg, né? O problema está lá embaixo. Bacana, parabéns, respondeu muito bem. E como você sabe, é uma pergunta delicada. Eu fiz de propósito essa, mas tem outras aqui. Uma outra pergunta aqui também, bastante delicada, que é a solidão da mulher negra. Uhum, uhum. Eu tenho um grupo de amigas negras que a gente se reuniu na pandemia para falar sobre isso, né? E a gente buscou autoras negras, né, principalmente americanas, que já estão numa discussão mais avançada, não que é mais avançada, né, assim, as filósofas, estudiosas brasileiras se pautaram muito nessas americanas também para formarem as suas ideias, né, discutir essas ideias. E foi muito curioso, muito bom esse grupo, porque fez que eu tivesse contato com algumas teorias, ideias que eu não tinha ainda entendido, né? Eu posso ficar falando sobre isso muito tempo, Estevão, mas só para resumir, porque eu consegui entender um pouco sobre essas questões, só para resumir, isso é um fato, né? A mulher negra sempre foi preterida na sociedade brasileira, sempre foi preterida. É, é, isso traz solidão, isso traz, sabe, dor, sofrimento, né? Se eu for olhar na minha família, na sua família provavelmente, grande parte das mulheres que estão, né, que estão na sua família são solteiras. Isso vem muito da explicação do genocídio da população negra, dos jovens negros, né, do encarceramento dos homens negros também, e também do racismo estrutural, porque os homens negros que ascendem não vão casar com a mulher negra. Então, tem algumas variáveis que faz com que a mulher negra esteja sozinha, né? Então, essas três variáveis, por exemplo, são super complexas, né? Quando a gente for estratificar, né, e entrar em cada detalhe, você vai entender, cara, que coisa louca, né? Mas isso acontece, né? E a gente sofre. Eu sou casada e dentro da minha com um homem negro, dentro do meu ciclo de amizade, eu sou a única casada com um homem negro, né? E é de complicado, é muito difícil isso, né? Então, e daí tem uma outra solidão, porque eu também não tenho tanta
interação. Assim, eu tenho uma ou duas amigas que também são casadas com homens negros, que eu também não consigo. A gente tem que compartilhar com essas mulheres também, para a gente se unir, porque são realidades diferentes também. Então, sabe essa história de como que a gente se agrupa, como que a gente, né, se conecta? Mas a minha mãe, né, viveu a vida inteira praticamente sozinha, minhas tias também. Isso é uma realidade, e é uma realidade muito triste. E que a mulher negra com essa história de carregar sempre o mundo, né? Só contar até uma experiência aqui, que eu até nunca contei sobre isso. Tem uma foto da minha irmã, é uma foto de 20 anos atrás, 30, 20 anos atrás, e tá todos eles, assim, tem ela e mais umas 30 pessoas, assim, também alguns homens. E a maioria, acho que só tem ela de negra, salvo engano. E eu peguei essa foto hoje, né, 25 anos depois, eu falei, nossa, todo mundo casou, só essa aqui não. E tem homens também, homens brancos, mulheres brancas. Eu falei, caramba, todo mundo aqui casou, só ela foi a única que não casou. Eu falei, caramba. Pois E é. aí, quando é uma mulher negra de pele retinta ainda, esse número aumenta, né? Esse número aumenta. Então, é difícil. É muito sofrimento, posso dizer, tá? É muito sofrimento porque eu acho que essa mulher negra, ela carrega, de fato, o mundo nas costas, assim, né? A humanidade nas costas, né? A sociedade nas costas, em todos os sentidos, né? E vive sozinha. Seguimos. Pesou, hein? É pesado esse tema. Pesou. Eu falei, eu poderia falar sobre isso por horas, porque eu não tenho, obviamente que eu sou uma estudante, né? Não sou nenhuma referência nesse tema, tem pessoas muito, né, que estudam de fato, eu estou começando meus estudos nesse sentido, mas eu já consegui elaborar muitas ideias em relação a isso, ao homem negro, essa relação da mulher negra com o homem negro, que também é uma relação que deve ser discutida. O homem negro precisa ser discutido, né, nessa história do patriarcado, né, das civilizações africanas, por exemplo, o papel do homem negro, que papel da mulher negra nesse patriarcado africano, então, na sociedade africana, melhor dizendo. Então, é muito complexo e responde muito, né, dessa pergunta, né, solidão da mulher negra, nessa história aí, pós-abolição, né, dessa sociedade branca europeia que tem a mulher como um souvenir e não como alguém, né, de intelecto que ajuda, que está do lado do homem, não veio da costela do homem, né, que é da igreja. Então, tem tanta coisa que a gente pode pensar sobre isso que dá horas e horas de conversa. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Sororidade. Como é que você vê que está a sororidade entre as mulheres negras? Está havendo, não está havendo? Qual que é a sua experiência em relação a isso? Eu acho que sempre teve, sempre houve. Na minha opinião, sempre houve. Assim, eu acho que, de novo, né, nos colocam sempre em situações para nos afastarem, para nos que quando a gente olha na realidade, mesmo imagine, vamos pensar na segunda pergunta que você me fez sobre a da mulher negra. Essa mulher negra está com quem? Ela vive com quem? Com outras mulheres negras. Sempre houve essa união das mulheres negras. E foi necessário para a gente sobreviver. A minha mãe sobreviveu com as minhas tias, né? Porque os maridos se foram por qualquer outro motivo. E se elas não estivessem juntas, compartilhando, chorando juntas, rindo juntas, criando juntos seus filhos, eu não estaria aqui. Então sempre houve e continua havendo. Nós sempre fomos unidos. O que acontece é que tentam, né, essa história de mulher que não trabalha bem com mulher, que mulher é difícil, que isso não é nosso. Isso não é da mulher negra. Não sei se é da mulher branca, mas da mulher negra não é. Da mulher negra não é. Boa. E até já pegando um gancho no que você falou agora, até a última pergunta desse quarteto aqui, a última pergunta difícil, que é feminismo negro, feminismo branco. Existe só um, existe os dois? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu vou dar um exemplo para responder essa pergunta. Eu participei de uma live falando sobre mulheres na pandemia. E daí, pensando até nesse movimento, né, de sempre tem um exemplar negro, né? Ficaram caçando até encontrar a Érica ou qualquer outra mulher negra que topasse participar da live, porque tinha que ter uma mulher negra lá, né? E daí a gente eram mulheres, né, brancas, bem colocadas, presidentes de empresa, diretoras de empresa, líderes de ONGs, né, renomadas internacionalmente, mulheres muito poderosas nessa live, né? E daí elas trazendo o ponto de vista delas, né, dos efeitos da pandemia na vida delas, que era muito diferente do meu ponto de vista como uma mulher negra, muito diferente, né? Então tem um tema que é único, que é o machismo, que nos atravessa, né, de várias formas, né? Da mulher branca e da mulher negra, mas tem tantas outras coisas, até mesmo o machismo e até mesmo o homem, no modo geral, branco ou preto, a relação é diferente também. Então, não é igual. A gente tem tantas outras questões não que são mais importantes, mas com prioridades, né, para resolver quanto mulher negra, que o feminismo branco às vezes não consegue entender, porque elas estão em outras pautas. Elas estão em outro canal, vamos colocar em outro canal, né? Então, enquanto as mulheres brancas estão lá nas empresas brigando para ocuparem cargos de direção, por exemplo, as mulheres negras estão tentando entrar nas empresas. Sim. Né? Então, e daí, se tivesse daí a tal da sororidade, né, de ter as mulheres, né, unidas, as mulheres brancas falarem, cara, eu não consegui meu carguinho lá de diretora, mas eu vou ajudar as mulheres negras a entrarem na empresa. Isso não Sim, acontece, né? isso não acontece. Então é isso. Eu acho que é um outro rolê, né? Pode dizer, é um outro rolê, é uma outra história, tem outras questões lá. Eu acho que tem uma questão importante entre uma mulher branca e uma mulher negra, dessa relação com a família, dessa relação com os homens, da sexual. É um outro mundo, são outras histórias, é uma outra perspectiva. Sim, sim. Não, é até interessante uma coisa que você, na sua fala, acho que para mim fica muito evidente, que a discussão negra, da população negra é outra em tudo, né? Seja em relação a serviço, a educação, é tudo, é outra coisa. É um outro mundo. É um outro É um mundo. outro mundo. Influenciado por essas temáticas, porque tem uma influência dessas temáticas, né? Tem uma influência da pauta branca na nossa vida, porque estamos numa sociedade racista. Quem está com a caneta, de novo, são eles, são elas, né? Então, tem uma influência direta na nossa vida, né? Então, estão interligadas, né? Então, tem uma influência acontecendo, mas são coisas diferentes. Sim. Ótimo, e até em falar nisso, a Paty Souza, ela coloca aqui, por mais mulheres negras na política. Sim, importantíssimo. Temos que votar nessas mulheres negras, né? Sim, sim, sim. Olha, até um pouco extemporânea, mas o Álvaro ele faz duas perguntas aqui que eu até resumi para você. Ele não me xingou, não, com a pergunta que ele fez? Eu respondi bem, Não, professor. não, ele falou assim, ela falou, ele escreveu assim, a Érica falou muito bem, obrigado. E aí, mas aí ele já acrescenta, né? Gostaria de saber também a importância do envolvimento dos negros com o terceiro setor. E aí ele põe vírgula e continua. E também da cor de pele no RH. Tem algum peso? Sabe que eu trabalhei muito tempo com o terceiro setor, eu trabalho com o terceiro setor, né? Tem muitas empresas que trabalham com o terceiro setor. E eu comecei a trabalhar com o terceiro setor fazendo vagas para o terceiro setor. E daí eu queria trazer negros para trabalhar no terceiro setor. Só que tem uma característica do terceiro setor que vale a pena a gente considerar. Os salários, os benefícios, pacotes de benefícios, eles são menores do que uma empresa tradicional. Sendo assim, se considerar que os negros já recebem menos, né, na pirâmide econômica, né, imagine ganhar menos ainda. Então é mais difícil. Então
eu tenho muitas dificuldades de encontrar negros que topem salários mais baixos até do mercado praticado para trabalhar no terceiro setor. Então, estou olhando uma perspectiva de RH, tá? Eu posso, não sei se essa pergunta, se o professor pensou nisso, né, de se tem negros que atuam no terceiro setor como voluntários, por exemplo, não sei se a pergunta foi nesse nível, né, nessa perspectiva, mas eu estou falando de um processo de querer contratar, por exemplo, um contador ou uma secretária, querer contratar negros, só que eu tenho uma dificuldade de encontrar negros para trabalhar nessas posições, porque também os salários são menores do que praticados no mercado, então é difícil, né, fechar essa conta. E se na cor da pele influencia no RH, é evidente que sim, né, até hoje eu nunca trabalhei numa área de RH que eu tivesse mais de uma pessoa negra trabalhando junto comigo, eu sempre fui a única, assim como a Marcele falou que ela sempre foi a única, né, na área de jornalismo, trabalhando nas empresas, então sempre fui a única. Eu tive muita felicidade no ano passado de contratar uma coordenadora de RH negra para uma empresa que eu estava fazendo vaga. Eu tive uma felicidade gigante, assim, porque foi a primeira pessoa de RH negra que eu consegui contratar para atuar numa posição de liderança dentro de um RH. Então, isso tem mudado, e ainda bem. Mas nas experiências que eu tive, né, atuando nessas multinacionais, eu era sempre fui a única. Bacana, bacana. Érica, muito obrigado mesmo. E desde já eu te perguntei, aliás, aí também é uma pergunta que eu gosto de fazer. Tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu esqueci de fazer, que eu não fiz? Alguma coisa que falou, puxa, o Estevão esqueceu de me perguntar sobre isso e eu queria falar. Não, depois do Sabatina, Estevão, as perguntas capciosas aí que você fez, não, tá tudo certo. Eu não vou me arriscar aqui, não, tá tudo certo. Queria Então, super agradecer. Muito obrigada, Estevão, pelo convite, pelo bate-papo. Como eu falei, assim, eu não sou detentora de nenhum conhecimento, não sou acadêmica. O que eu posso dizer é que eu trouxe aqui as experiências mesmo, meu ponto de vista sobre as coisas, né? Sobre os assuntos que foram tratados aqui. E daí eu acho que é isso, acho que é a troca mesmo de ideias. Acho que a gente precisa conversar sobre essas questões, né? Não tem, eu acho que a gente entrou numa linha, somente porque muitas pessoas estão estudando, de falar, você tem que ler tal livro, você está errado. Mas eu acho que eu como psicóloga, né, assim, a minha forma de atuação é no diálogo mesmo, né, na troca, no ouvir o outro, tentar elaborar o que o outro traz, porque são de lugares diferentes, né? Então, as discussões raciais, elas têm que passar por aí, elas têm que passar de entender o que o outro está tentando colocar, mesmo com poucas informações, e se você tiver uma boa sensibilidade e respeito nessa conversa, há uma troca acontecendo e há um aprendizado acontecendo. Então, para mim, isso é o mais importante. Em qualquer discussão, por mais complicada e complexa ela seja, sabe? Então, super agradeço pela essa troca, muito obrigada. Aprendi também com você, com as perguntas, né? Então, super obrigada mesmo. Ótimo. E sim, você detém muito conhecimento independente da área, né? Porque e isso é uma coisa que eu procuro trazer nessas discussões, é de não ficar com essas verdades absolutas, né? Olha, que fulano falou, então, né? Angela Davis falou, então é verdade universal. Não é, talvez seja para ela, mas não é para a gente. E nós temos que ter essa consciência, e é justamente isso que a gente faz aqui, de trazer vivências, né? Falar, eu vivo isso, como diz a música do Racionais, eu vivi, eu sou Nego Drama. Que é diferente, né? Vem da teoria. A academia é muito importante para gerar mais conhecimento, mas se o conhecimento não tiver aplicabilidade, não adianta nada. Então, tem que ser aplicável, né? E é isso mesmo. Sim, sim. Paty, obrigado, muito obrigado a todos, Jussara, professor Alves, Elci, um pessoal que está aqui assistindo, mas não escreveu nada, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, a Marcele que precisou sair também, agradeço mais uma vez, é muito bom ter vocês aqui, todas as quartas a gente está fazendo esse bate-papo, muito obrigado de coração, Érica, precisar da gente, sabe que pode contar, espero estar com você outras vezes aqui também. Deixe suas redes sociais.
E beijo grande. Queria super agradecer as perguntas, a Paty que super participou, Paty, super legal sua participação, muito obrigada mesmo. Queria super agradecer a todo mundo que está aqui, né, que vai assistir daqui a pouco também. Sigam a gente lá na Papo, @Papo Consult, a gente está no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn, vamos trocar, eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais, e conhecer, fortalecer o trabalho do outro, contratar entre a gente, trocar dinheiro entre a gente, eu acho que é assim que a gente vai seguir, sabe, assim que a gente vai melhorar, vai crescer, vai sair dessa situação de opressão que a gente vive. Talvez a gente não consiga, a gente não sinta isso, a gente não viva isso, mas nossas futuras gerações, é para isso que eu trabalho também, para que nas minhas futuras gerações possam ter um mundo melhor, né, mais justo para viver. Sim, perfeito. Jussara, como eu falei, Jussara lá de Salvador, obrigado, Ju. Jussara. E não, bacana, bacana. E é realmente isso, né? Realmente isso, essa filosofia que nós precisamos ter de realmente nós por nós, como você já citou, realmente de pensar no futuro. Às vezes nós estamos fazendo muita coisa pensando, e até me lembro uma aula que eu tinha uma vez que eu fui fugiu o nome dele, não é financeira, essas casas de investimento, e o rapaz falou assim, ó, você está investindo agora para os seus netos. Se for pensar em colocar dinheiro agora para sacar amanhã, esquece. Tem que ser para os seus netos. Você tem que pensar assim. Né? E ele falou, e é isso, né? Assim que a branquitude pensa. Por isso que eles já partem de algum lugar. Mas, como você falou, nós ficaríamos conversando a noite inteira aqui, um bate-papo muito gostoso com você, com as pessoas que estão aqui interagindo com a gente, mas temos que acabar. Obrigado de coração, um beijo grande em você e na sua família, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até, um beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.